deputado Bruno Nunes, concorda com as duas intervenções que antecederam a sua e estamos perante uma nefasta ocorrência pontual, isto que aconteceu em Viseu, ou é um tiroteio num espaço público que derruba a noção de que o país é seguro? Derruba a falta de noção. Antes de mais, boa noite e agradecer o convite, cumprimentar os colegas de painel, cumprimentar quem nos assiste lá em casa. Derruba a falta de noção, quer do governo do Partido Social Democrata, quer do governo do Partido Socialista anteriormente. Basta nós vermos que os relatórios anuais de segurança interna nos últimos anos, e ao contrário do que o Pedro Anastácio diz, são claros no aumento da criminalidade. Mas se estivéssemos apenas a falar de percepções, que hoje em dia o governo gosta muito de falar na questão da percepção, bastava as pessoas sintonizarem este canal ou outro canal qualquer e percebem que diariamente, no dia em que estamos a dizer que existe uma percepção de um país com uma enorme segurança, está a passar o que está a passar com uma minoria que claramente continua com um problema de impunidade em Portugal e continuamos com um problema muito sério. Esta instrumentalização que a polícia tem sido alvo, quer por parte do PSD, quer por parte do PS, é completamente surreal. Eu deixava aqui uma pergunta no ar, quer ao Bruno Ventura, quer ao Pedro Anastácio. Se hoje, aquilo que aconteceu no Palácio do Gelo, se um agente da autoridade tivesse pegado numa arma e tivesse disparado contra o meliante que fez o crime que fez, o que estaríamos aqui hoje a discutir era se existia abuso de autoridade, se a polícia não foi mais uma vez racista, e estaríamos uma vez mais a condenar a polícia, que é o que nos últimos dias esta retórica do Partido Socialista e da esquerda e da extrema-esquerda tem tentado alavancar em relação à questão da Rua do Bem Formoso. Eu queria deixar aqui uma nota e o Pedro Anastácio certamente poderá comunicar com todos nós e inclusive fazer uma declaração de interesse. Isto é quase como que eu sei onde andou no verão passado. E o Pedro Anastácio aparece num vídeo há uns meses atrás, na Rua do Bem Formoso, precisamente com o senhor que se auto-intitula como líder da comunidade do Bangladesh, a apresentar um projeto que se chama GPS, que dizia ele, não confundam com o GPS do carro, é grupo do Partido Socialista de Bangladesh, onde, a determinada altura, os dirigentes do Partido Socialista, onde se inclui Pedro Anastácio, faziam uma instrumentalização daquelas pessoas durante o jantar, a dizer que um dos grandes compromissos que o Partido Socialista de Lisboa tinha para aquela gente na Rua do Bem Formoso era a construção da mesquita para que pudessem reunir e pudessem rezar em segurança. Os senhores têm instrumentalizado esta gente e, inclusive, o seu camarada Miguel Coelho fez a atribuição de atestados de residência que a Rua do Bem Formoso está dentro da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior e o Pedro Anastácio teve responsabilidades enquanto autarca em Lisboa e sabe que foram passados mais de 10 mil atestados de residência na Rua do Bem Formoso. Uma rua com pouco mais de 400 metros, com 10 prédios, o que significa que dá uma média de 1000 pessoas por casa. Os senhores têm brincado com a situação da imigração descontrolada em Lisboa e, obviamente, a polícia deve intervir e, ao contrário do que o Pedro Anastácio disse, quando diz que em democracia é bom as ações policiais, mas não desta forma, qual é a forma? Qual é a forma? É que eu não vi nenhuma atitude agressiva, ao contrário do que vejo em países socialistas, mas não é esse o caso agora aqui. A questão é, claro, os senhores instrumentalizaram esta gente durante meses, durante anos, porque sabem o potencial que têm ali de eleitorado e andaram a alavancar uma retórica que, se quiser, eu posso passar de imediato aqui à redação do NAU o vídeo onde participou nesse jantar do GPS, Grupo Partido Socialista da Ásia, que depois, mais tarde, o senhor Rana Taslim, que o senhor defendeu durante todo o jantar, aparece nas reuniões da Federação da Área Urbana de Lisboa. Portanto, o Partido Socialista, quando vai entregar cravos, tem que entender e tem que explicar a essas pessoas que são cravos que os estão a tornarem escravos. Pedro Anastácio, peço-lhe uma resposta curta para mudarmos de tema, mas foi diretamente visado nesta intervenção. É que normalmente quando se vem debater com pessoas do Chega é sempre difícil uma pessoa não ficar um bocadinho sujo porque atiram lama. É mentira, Pedro, o que eu disse? Diga só se é mentira, diga que é mentira. Este ataque de caráter. Mas diga que é mentira. Que este senhor fez e diga que é mentira, Pedro. A prática deste recurso racista em Portugal e não, diga que é mentira. Comunidades imigrantes. Eu já tive várias vezes em vários jantares com imigrantes. Prometeu ou não a mesquita? É uma coisa que faço no sentido, agora é a minha vez. Mas diga só se eu disse alguma mentira. Posso falar? Agora é a minha vez? Pode falar a verdade. Pode falar a verdade. Pronto, então falar a verdade. Então agora vamos ouvir. Pronto. Verdades.
E como dizia, já tive em vários jantares e orgulho, e tenho muito orgulho nisso, em promover e estar ao lado de pessoas migrantes e outros que queiram militar politicamente e fazer valer os seus direitos políticos e participar na nossa democracia. Isso é algo que eu encaro com naturalidade, com muita satisfação comigo próprio e com muito orgulho desse ponto de vista. E também dizer que, aliás, esta coisa que o Bruno falou, não me recordo de ter sido falada nesse jantar, mas como é também sabido, existia um compromisso político do Presidente da Câmara, Fernando Medina, na Câmara de Lisboa, de exatamente da Câmara participar do ponto de vista de existir uma mesquita exatamente para uma prática de oração e e isso até, inclusivamente, é relevante, quer também do ponto de vista de segurança e tudo mais, ou seja, e da prática do diálogo religioso, porque uma obrigação de um Estado laico traduz-se com diferentes obrigações do ponto de vista com as comunidades religiosas do país. Pedro Anastácio, permita que o interrompa. Permita-me só que o interrompa, já expôs bastante bem a sua oposição àquilo que foram as palavras do deputado Bruno Nunes. Só que, entretanto, há também o deputado Bruno Ventura, que há pouco foi avisado por afirmações suas, é que eu vou dar alguns breves momentos, porque temos, de facto, outro tema e o tempo não é elástico. Obrigado, Mário. Mas de facto, eu julgo que o que há aqui a dizer é que, centrando um pouco o debate, quer dizer, não... acho que não interessa muito para as pessoas aqui a questão da mesquita ou não mesquita. Interessa. Ou seja, onde as pessoas professam a sua fé. O que interessa é avaliar este tipo de operação e o posicionamento do Partido Socialista. Porque hoje a notícia já não é a operação do Bem Formoso, que decorreu de acordo com a lei, com 6 mandatos de busca, emitidos pelo Ministério Público, com a presença do magistrado do Ministério Público, de acordo com a Lei 5 de 2006, que regula este tipo de intervenções. Isto não interessa nada ao PS. O que interessa hoje ao PS é criar fantasmas sobre este tipo de operação. Não há nada que ocorra na saúde que possamos debater sem que o PS não diga que é um atentado aos direitos humanos. Não há nada que nós possamos fazer para regular um problema de imigração desregulada que o PS nos deixou, sem que o PS diga que é xenofobia. E mais uma vez assistimos a uma operação absolutamente legal, programada, de acordo com a lei, e o PS não faz outra coisa que senão assinar com o espantalho do racismo e da xenofobia. Mas deixe-me recordar-lhe algumas operações. Muito rapidamente. Em 2010, António Costa, Presidente da Câmara de Lisboa. Martim Muniz, 1.530 pessoas identificadas. 2022 foi fechada uma rua, centenas de pessoas identificadas. Hoje são militantes do PS. Em 1999, veja bem, Sr. Deputado, houve uma operação, precisamente no Martim Muniz, com o mesmo tipo de procedimento, chamado Operação Caril, Sr. Deputado. Exato. O nome de mau gosto, Sr. Deputado. Na altura, António Guterres era Primeiro-Ministro. João Soares era Presidente da Câmara de Lisboa. Imagine-se o que era num governo do PSD, um governo não socialista, fazer-se uma operação destas e chamá-la Operação Caril. Nós sabemos que, entretanto, passou um quarto século e, portanto, grande parte de governo do Partido Socialista, evoluíram também. A Operação Caril seria um sinal de integração multiétnica. Tal como eu tinha augurado, o tempo não é elástico e, portanto, antes de concluirmos o tempo que tínhamos reservado para este vosso debate, há ainda uma outra notícia que, aliás, surge quase como sequência de uma entrevista que o Presidente da Assembleia da República deu ao Expresso, em que referia uma discriminação inaceitável nos salários dos políticos e defendia uma valorização salarial. E há aqui novos dados que vão sair amanhã na edição do Correio da Manhã. Agora. E é um exclusivo da edição em papel do Correio da Manhã que estará nas bancas daqui a pouco, sábado. O Hélder Rosolino, o novo secretário-geral, é um super gestor do governo e vai ganhar mais de 15 mil euros por mês. Oferece o dobro do primeiro-ministro e 160% acima do valor estipulado para a função. O quadro foi escolhido no Banco de Portugal, de onde foi recrutado, e fica com o ordenado de origem, o que significa que por ano leva para casa mais de 210 mil euros. E eu pergunto, deputado Bruno Ventura, se as palavras do Presidente da Assembleia da República não ficam desatualizadas depois de vermos este salário num cargo político. Não fica. O Presidente da Assembleia da República deu uma entrevista de fundo em que abordou alguns assuntos de Estado e de regime para o qual ele apela a um consenso necessário, como matérias como a saúde, como a educação e como a justiça. Em particular, nesta questão das remunerações dos políticos.
Não, nas remunerações dos políticos, o Presidente da Assembleia da República, quanto a mim, posiciona, e bem, os termos de um debate que a democracia portuguesa precisa de fazer longe deste tipo de populismos, que tem que ver com o seguinte. O Presidente da República considera que... Deixe-me só aclarar, este tipo de populismo não se está a referir a esta manchete. Não é esta manchete. Obrigado. Estou a referir-me ao tipo de populismo que normalmente é utilizado no debate quando se aborda vencimentos de políticos ou de gestores públicos. Nós não teremos boas políticas sem bons políticos. E para termos bons políticos é importante perceber que essa posição pública deve ser dignificada. E é nesse tom de conversa, pela qualidade da democracia, que o Presidente da República posiciona os seus pontos no Expresso. Quer sobre o regime de incompatibilidades, que considera excessivo, quer sobre o quadro remuneratório, que, comparado com algumas posições no setor privado, é de facto pouco competitivo para atrair gente mais qualificada para a política. O deputado Pedro Anastácio fica surpreendido com esta manchete esta manchete do Correio da Manhã, sobretudo depois daquilo que o Presidente da Assembleia da República tinha dito ao Expresso na edição de hoje. Mário, bem, parece-me, o que é que me parece? Parece-me que a necessidade da valorização da função política existe e que essa reflexão tem múltiplas dimensões. Vai desde a posição remuneratória, ao regresso às funções profissionais após o desempenho de funções políticas, ao registro de interesses, ao registro de incompatibilidades, ou seja, traduz-se em várias dimensões. Parece-me que existe também algo na entrevista do Sr. Presidente da Assembleia da República, que ao mesmo tempo se fala da necessidade da valorização da política, parece existir uma crítica subentendida ao que diz ser a funcionalização da política. Quer dizer, nós não podemos ao mesmo tempo estar a procurar valorizar a política e depois ser uma atividade que se faz com mais caráter intermitente ou outro, ou com pessoas não profissionais, porque convenhamos, nós tivermos uma equipa de futebol e se eles forem todos jogadores em part-time, também não vamos ter bons resultados, e por isso não sei porque é que temos este olhar sempre um bocadinho conservador para as funções políticas. Depois aqui parece-me que acho que esse caminho, essa reflexão deve ser feita, acho que a entrevista é positiva. Sabemos naturalmente quando surgem estes temas no debate existe sempre práticas assim muito buçais e do espetáculo na política portuguesa, como foi o anterior número relativamente à reposição daquilo que era um corte nos salários dos políticos. E aqui dou mérito ao Governo ter tido a capacidade de avançar e de resolver esse aspecto. Também quero destacar o mérito do Partido Socialista, porque foi uma oposição séria e colaborativa, ou seja, não sei bem, até pela experiência que tive, há pouco disseram que sou deputado, eu já fui ex-deputado, atualmente não sou deputado, a experiência que tive no Parlamento e de como interagir com o PSD nestes temas, sei bem que o PSD não seria colaborativo da mesma forma com o Partido Socialista se o PS tivesse tido essa iniciativa, mas naturalmente parece-me que a valorização e o intuito da entrevista do Sr. Presidente da Assembleia da República é positivo. Deputado Bruno Nunes, sendo que o Chega tem sido o único partido a manifestar-se contra o aumento dos salários dos políticos, portanto, uma manchete como esta que o Correio da Manhã vai amanhã divulgar, deixou surpreendido. A mim não me deixa surpreendido. A mim deixa-me surpreendido as declarações que acabámos de ouvir. Repara uma coisa. Nós, quando vimos para a política, Pedro Anastácio sabe bem essa questão, assim como Bruno Ventura sabe que nós deveríamos vir com o espírito de missão. E podemos dizer, mas devem ser remunerados. Eu acho que a questão é tão simples como os 230 deputados são os representantes do povo. Não faz sentido que os representantes tenham qualquer benefício em relação ao seu vencimento em comparação com o povo. E a nossa questão é clara, nós queremos é mais ricos, nós queremos é que toda a gente ganhe muito bem, mas achamos que primeiro estão os portugueses. E enquanto o povo não tiver claramente um reconhecimento salarial e justo daquilo que é o seu trabalho, não devem ser os políticos os primeiros beneficiados. E, portanto, podemos continuar a dizer que esta questão é uma questão de populismo do Chega, não é. E tanto não é que o Chega, os seus deputados, os seus 50 deputados, abdicámos todos dos 5% de aumento. E se os serviços da Assembleia o recolocarem nas nossas contas, nós iremos entregar às instituições, assim consideramos que é o que é válido. Para nós é muito simples. Os gestores públicos podem vir a ganhar milhões.
desde que os portugueses já estejam a ganhar esses milhões. Nós não podemos ter representantes do povo a ser tratados com uma forma superlativa em relação àquilo que o povo é. Não podemos continuar com reformas vergonhosas, não podemos continuar com os ex-combatentes e nem podemos dizer que isto é populismo, porque isto é o que as pessoas sentem lá em casa. Portanto, um secretário-geral que ganha o dobro do primeiro-ministro, para si é perfeitamente inconcebível. É inconcebível. É inconcebível. Nós não podemos continuar a ter ordenados na administração pública. A administração pública sabe que existia uma grande primeira-ministra que até era liberal, inglesa, que dizia o dinheiro não é do Estado, que é um problema que estes senhores têm tido, quer os sociais-democratas, quer os socialistas, porque acham que o dinheiro é do Estado. O dinheiro é do povo e os governantes são eleitos meramente para gerir o dinheiro do povo. E nós passamos a vida com esta discussão entre Partido Socialista e Partido Social-Democrata, que é como vamos distribuir a riqueza. Nunca discutimos com eles de como é que vamos criar riqueza. E estão sempre muito preocupados em, primeiro, salvaguardar os interesses daquilo que é a administração pública e a função pública e aqueles que são os altos cargos do Estado, que devem vir com uma função de missão. Mesmo para concluir, na entrevista do Sr. Presidente da Assembleia da República, há uma questão que é muito clara, que é a questão das incompatibilidades, nos quais nós também somos claros em relação a isso, porque somos contra as portas giratórias e a forma como estes consecutivos governos têm gerido as portas giratórias. Muito bem, cada vez que iniciamos um destes debates, não temos a pretensão de esgotar os tempos, infelizmente temos a inevitabilidade de esgotarem os minutos. Os temas continuam em aberto e contarei certamente com a vossa presença ao longo do próximo ano. Dou-lhe 30 segundos, não lhe posso mesmo dar mais, Pedro Anastácio. Okay. Não, era só para dizer que também do ponto de vista deste caso concreto que foi aqui reportado parece ser desproporcional e também dizer, há aqui um aspecto, eu acho que a entrevista do Sr. Presidente é positiva, mas eu não acho que a grande prioridade seja a revisão remuneratória face ao contexto de remunerações existente no país. Muito bem, Pedro Anastácio, acabei por dar um pouco mais de tempo para compensar a sua participação remota. Muito obrigado aos três pela vossa participação, boa noite, bom fim de semana, um bom ano novo e em 2025 cá estaremos para mais debates.